trabalho, conexão, escritório, inovação, negócios. Eu chamo de coworking. Fundadoras e fundadores de coworking, entusiastas da economia colaborativa e compartilhada do meu Brasil, bem-vindos. Eu sou a Laura Gurgel e está começando mais um episódio do Eu Chamo de Coworking. E aí, João? Oi, Laura. Oi, pessoal. Vocês já sabiam que esse é o 8º episódio dessa primeira temporada, que traz os conteúdos que foram discutidos lá daquele longínquo encontro Coworking 2020? Então, se você não sabe, você pode acompanhar no Spotify ou qualquer agregador, e a gente tá lá com 8 episódios, esse na verdade vai ser o 8º, discutindo muito sobre comunidade, sobre várias coisas relacionadas ao mundo de coworking. Pois é, João, e hoje a gente vai falar como criar comunidade pode ir além de só engajar os seus clientes. Você já parou para olhar que o entorno do seu coworking precisa? E mais que isso, você já foi conhecer os coworkings da periferia da sua cidade ou pensou em ações para trazer esse público para perto e compartilhar com eles? Esse painel é realmente muito bacana, Laura, e tenho certeza que vai fazer com que você, founder, repense algumas ações aí no seu espaço. Até parece, Laura, que esse painel prevê o futuro, que a gente ia precisar de mais coworkings espalhados do que centralizados. Então confere aí o que o pessoal falou no encontro e a gente volta depois. Boa, João, vamos lá conferir. E vamos ao próximo painel. A gente falou bastante de comunidade, principalmente no último bloco aqui, com o pessoal falando sobre serviços. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês existem vários modelos diferentes de coworking em vários lugares diferentes. Aqui em São Paulo a gente tem um dos coworkings que estava com a gente ano passado, inclusive, que é o coworking da Quebrada, para potencializar os negócios na periferia. E uma das pessoas sugeriu aqui que a gente falasse sobre o coworking na periferia, ou seja, como a comunidade pode se organizar para que esses negócios sejam fortalecidos entre si. Acho que isso vale para todo mundo, mas pensar em como áreas mais distantes do centro pode colaborar para que a economia gire para todo mundo. Alguém tem alguma experiência que gostaria de compartilhar com relação a isso? Oi, gente. Queria falar que eu sou a ativista infiltrada na organização. Eu não sou empreendedora, não tenho nada a ver com coworking, sou CLTzinha, lá trabalho com marketing numa faculdade, mas participando aqui do espaço e da minha experiência dentro do marketing, isso é muito falado e só falado, né? Existem iniciativas, claro, mas aí eu vi que aqui nesse espaço a gente não teve um painel sobre isso. Já está no 5º ano, eu vi que está todo mundo passando muito perrengue, afinal a gente está em crise ainda, agora que o brasileiro está aumentando o potencial de compra dele, mas a gente lembrar que a periferia, nesses últimos tempos, por conta da crise, se destacou muito pelo empreendedorismo. E aí a gente pensar que as pessoas estão no coworking e estão fazendo o movimento contrário, de sair da periferia para ir para o centro, porque na periferia não funciona. É triste, né? Então, a gente falando de comunidade aqui o tempo todo, comunidade, a gente lembrar que é interessante tentar chegar nesses lugares, porque com certeza tem alguém lá na periferia se movimentando e que poderia estar aqui com vocês debatendo sobre isso. E se vocês conhecerem alguma iniciativa, que tragam para esse momento e outros momentos que vocês têm na rede de vocês para fazer isso dar certo. Acho importante. Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu atuo como Community Manager, mas eu tenho uma empresa chamada Wilifa, que nós somos um hub de empreendedorismo social. A gente atua junto com a instituição Fundação Tite Setúbal, que é do Itaú. A gente passou num edital, enfim, e a gente atua na Quebrada do Jardim La Pena, da Zona Leste aqui de São Paulo. Eu vi o ano passado que o Thiago, da agência Solano Trindade, estava aqui, né? Então isso foi algo importante, mas sim, como que eu fico pensando muito nessa questão da estrutura, principalmente de São Paulo, que é onde a gente atua, a gente não consegue mudar uma realidade se a gente não conhece ela. Então, assim, não adianta a gente querer propor soluções se a gente nem pisa numa quebrada, gente. E a gente está falando aqui de São Paulo, né? Eu fui uma vez na FGV, que atua junto com a Banca, que é uma produtora cultural que estimula o empreendedorismo social, e a galera da FGV falou, a nossa população brasileira, ela se acostumou com as diferenças sociais. Quando eu saio, meu lugar de fala não é a Quebrada, eu sou da Zona Sul, do Brooklyn. Quando eu saio para ir para a Zona Leste, para atuar, né, dentro do projeto que a gente faz,
eu pego o trem, pego todas as linhas possíveis, e aí a gente vai percebendo nitidamente a diferença. Das casas que já não são mais tão bem bonitas, os espaços são extremamente apertados, e tem um movimento da Quebrada fazendo como que eles podem fazer um coworking. Eu trabalhei num coworking que era periférico, que chama Evo Coworking, não era tanto periférico, assim como a gente fala que é mais os extremos mesmo, mas ainda era na Zona Leste, e tem já 2 coworkings, que é da agência Solano Trindade, que atua na Zona Sul, que eles fazem muita economia colaborativa de fato. Aí é como que você consegue fazer com que a população que não consegue ter um espaço de trabalho atue dentro desses locais e tenha voz, porque a periferia é o que sustenta São Paulo, na realidade, né? Então a gente também tem que parar para pensar um pouco sobre isso. Como que esses espaços de coworking podem, de fato, ajudarem esses espaços. E tem um outro que é o Perifa Work, que vai começar a surgir na Zona Leste. Não sei como eles vão se erguer, não sei como eles vão conseguir rentabilizar o espaço, porque se isso é uma dúvida para vocês, imagina quem está na periferia, né? Eu já pensei muito nisso, falei, nossa, acho que não é possível você cobrar, sei lá, R$50 por uma estação de trabalho, como é que você vai fazer isso? Tem que ter alguma instituição por trás, ou pessoas por trás, e aí isso a gente traz economia colaborativa de fato, que sustentem esse tipo de trabalho. Mas eu concordo, eu acho que a gente tem que ter mais palestrantes da periferia de São Paulo, porque aqui a gente está dentro de uma bolha, né? E que não necessariamente essa é a real realidade, é só um pedaço da realidade. Eu queria, de novo, dar um depoimento aqui. Me incomodou muito profundamente isso desde o começo do nosso encontro. Desde a primeira fala, não sei se vocês se lembram, mas eu me posicionei e perguntei para o Jorge o que ele estava fazendo com relação a essas pessoas que estavam aqui, né? Então, eu acho que ainda falta muita consciência da nossa parte, fazendo meia-culpa, né? Representatividade importa, sim. Quantas pessoas negras nós temos aqui, né? Quando o Ismar falou que as mulheres à frente faziam diferença, não são só as mulheres, né? Existe um monte de gente que precisa ter representatividade, que tem que falar sobre si, né? E não a gente achar que a gente vai levar uma solução para a periferia. Em Brasília tem uma periferia muito ativa, que é a Ceilândia, e que lá eles têm um coworking feito por eles, né? Num espaço que eles invadiram lá, que estava vazio, e que eles começaram a desenvolver as coisas ali, e a gente, assim, participa como eles querem, né? Eles vêm e falam, olha, Elô, você podia ir lá falar sobre empreendedorismo em mulher? Tá, legal, eu vou, é isso que você precisa, eu vou falar sobre isso, assim. A gente precisa estar mais posicionado com relação a isso e com a sociedade que a gente vive. Uma outra coisa que eu queria falar também é que eu acho que São Paulo, gente, São Paulo não é o Brasil. E São Paulo precisa olhar para o Brasil. Toda vez que eu venho nesse encontro, eu fico sempre muito incomodada de achar que as pessoas que estão aqui acham que estão na frente do resto do Brasil e que a gente tem que aprender. Sim, a gente tem que aprender, mas eu acho que São Paulo também tem que olhar para o Brasil. Se São Paulo tem que olhar para a sua própria periferia, imagina para o resto do país, né? Então, essa questão da representatividade ela é muito importante. E ela é muito importante principalmente por quem tem esse lugar de privilégio como nós temos, né? De poder desenvolver o nosso trabalho, de poder desenvolver as nossas empresas, de poder contratar pessoas, né? E aí, desculpem o desabafo, mas é porque realmente eu acho que isso é muito importante, cada vez mais a gente conseguir se posicionar com relação a isso, independente de questões políticas, né? O que a gente está fazendo sobre isso na nossa comunidade, na nossa vizinhança, porque com certeza tem ali alguém que está precisando de alguma coisa. Incrível. Vocês que acho que fazem mais parte no sentido de compreender melhor esse mundo, né? Acho que muito por transitar nele. Se me permitem a sugestão e até mesmo o convite, que, enfim, nós todos aqui, acho que por trabalharmos como uma comunidade entre nós, né, e também por termos muito essa coisa da colaboração
engendrada na gente, por que não, de repente, que vocês, se puderem, óbvio, tragam pra gente contatos e essas pessoas que precisam ter voz, né? Que precisam participar, que podem trazer muito conhecimento pra gente, para que a gente possa, enfim, compartilhar o nosso know-how e entender melhor essa realidade. Acho que talvez seja isso um jeito da gente resolver. Não sei se mais alguém gostaria de propor alguma solução. Eu vi que tem uma fala ali, mas é disso, assim. Se a gente está tão disposto a se ajudar, uma comunidade completamente homogênea uma hora para de trocar. Então é importante que a gente contribua também com as pessoas que não puderam estar aqui por qualquer razão que seja, desde da questão do valor até a questão da gente saber quem são. A gente não consegue chegar nessas pessoas se a gente não sabe quem elas são. Então, fica o convite. A gente está de porta aberta e vai ser uma honra. No fundo, eu vejo convergência no que todos falaram, né? Não vejo como alguém possa discordar disso. Se discordar disso, sério, volta para o século XIX e fica lá, se enterra lá, porque lá é melhor. Sério, eu sou o retrato do privilégio, né? Sou um homem branco heterossexual de São Paulo. O que eu consegui oferecer, de novo, também não tenho experiência, não tenho vivência, não é meu lugar de fala, não é meu lugar de vivência. E o que eu consegui foi usar do privilégio que eu tenho para oferecer o espaço para que as pessoas possam fazer isso, né? Trazer esse tipo de tema, trazer essa pauta, trazer esse assunto para ser discutido. Eu acho que essa é a proposta, que inclusive é o que a Laura está pedindo, para a gente também trazer, para poder botar a pauta na ordem do dia, que é importante. A gente fez ano passado um evento, na verdade foi uma proposta de um residente meu. Ele falou, por que não fazer um evento para mulheres negras aqui? Obviamente que para mim foi zero, não cobrei absolutamente nada. Foi um prazer ver aquilo acontecendo. Eram mulheres negras vindo de todas as partes de São Paulo e falando sobre o trabalho delas, sobre o empreendedorismo delas e como elas podiam avançar. E, cara, foi maravilhoso ver aquilo acontecendo. Eu acho que assim, é o grande propósito de eu estar nesse negócio, é ver esse tipo de mudança. Se não for para isso, melhor nem abrir. Aqui, Fernando. Eu corroboro também da ideia, tá? Até ano passado nós tivemos uma palestra lá no encontro também. Laura, como era mesmo o nome daquele rapaz que foi lá, fez uma palestra também? Ele era de comunidade, da periferia, se não me engano. Thiago. Exatamente. A gente teve. Mas eu acho que assim, muito mais que a gente forçar uma barra, né? Eu acho que a gente tem que empoderar mesmo essas pessoas, né, para que eles se sintam parte de tudo isso, e não assim, cota ou qualquer coisa assim. Por exemplo, no momento que a gente traz um palestrante, né, alguém da periferia, como vocês mencionaram e tal, a gente está dando a voz para ele está se sentindo parte, e aí cada vez mais as pessoas da periferia se sentem à vontade de vir. Porque se a gente convidar também, eles não se sentem parte, e daí eles, não sei se eles se sentem parte e eles vão querer vir, né? Então eu acho que a gente tem que ir empoderando, dando a voz, né, trazendo palestrantes dessa camada menos privilegiada, né, e aí aos poucos tenho certeza que a gente vai conseguir que eles se sintam à vontade de vir, porque provavelmente se a gente der o convite, vamos supor que a organização, pode ser que eles não queiram vir, porque eles não se sentem parte, né, então eu acho que é um trabalho, né, que a gente faz para empoderar, para assim, dar a voz, né? Quem somos nós para empoderar ou não, né? Mas eu acho que dá a voz, né? Acho que é isso. Uma outra coisa só que eu queria contribuir também é que, assim, além dessas coisas da questão de diversidade e tal, acho que nós aqui também somos responsáveis, como já foi falado, né? Porque nós somos uma comunidade de coworkers, né? Uma comunidade de founders. A gente também está na nossa mão ajudar a nossa comunidade de alguma forma. Vou citar um exemplo bem rápido. Foi um colega nosso aqui de Mauá, que ele, por alguma questão social, foi para o interior da cidade dele lá, e de repente encontrou uma senhora que tinha um problema muito sério com o filho, que é um problema lá de saúde gravíssimo, que a criança tinha milhões de sequelas e convulsões, e ele se dispôs a ajudar essa mulher lá. E aí, ele trazendo isso para mim, que também era do mesmo estado, ele falou, fui lá no Rio Grande do Sul e conheci. E ele falou assim, pois ela está totalmente abandonada, falei para ela procurar a defensoria, aí eu já disse para ele, minha esposa é defensora pública. E ele falou, cara, então fechou todas.
ela pode ajudar ele? Eu falei, sim, ela pode ajudar ele. A mãe, essa mãe abandonada. Então, eu acho que nessa questão que a gente já identificou aqui, um coworking ajudar o outro coworking, eu acho que também está na nossa mão ajudar as comunidades que a gente vive. Por quê? Porque a gente interage, a gente vê situações críticas, né? E aí, por exemplo, tu vê numa conversa de café, ele já identificou um problema que era no meu estado, falou que a pessoa tinha que procurar uma defensoria pública, a minha esposa é defensora, já vai ajudar essa mãe que está abandonada lá com um filho doente. Então, acho que é isso, pessoal, que eu acho, a mensagem que eu acho que eu quero reiterar e aí corroborar com o que todo mundo acha que pensa também, é isso, da gente se ajudar mutuamente em todos os aspectos, né? Dos mais desfavorecidos, aos que estão do nosso lado, ao que está na nossa comunidade. É isso. A Michelle falou um negócio muito legal e faz muito sentido, né? Se a gente não tem vivência, a gente não tem como ir muito a fundo no tema, né? Só que nós que temos aí acesso a coworking, que temos coworking, a gente tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos. O que a gente pode fazer é oferecer ajuda para esse pessoal que está querendo fazer um movimento nas comunidades. E eu vou um pouco além na discussão. Não só o pessoal de periferia, mas tem muita gente perto da gente precisando de ajuda. Vou ilustrar com um exemplo. Setembro Amarelo, o Travessa 26 fez uma campanha, ele ficou totalmente à disposição de pessoas da área de saúde que quisessem tratar do tema do Setembro Amarelo. Uma dupla de psicólogas pediram autorização para usar, elas organizaram um encontro de acolhimento que foi tão bem sucedido na cidade que até hoje ele está funcionando. Toda semana elas têm quantas horas elas precisarem para fazer o encontro de acolhimento e continuar ajudando o pessoal que tem problema com suicídio. Tá? Então, vamos estender a mão também. Se a gente não conseguir ir muito além na questão de coworking nas comunidades, vamos estender a mão para quem está na nossa comunidade. Tem gente lá dentro do meu coworking que é empresário bem-sucedido, que teve problema com depressão e chegou à beira de tirar a própria vida. Então, assim, os problemas estão muito mais perto do que a gente imagina. Foi falado sobre uma questão, né, de trazer as pessoas, né? Eu acho super importante, mas eu vou frisar o que eu acredito. A gente tem que também cruzar essa ponte, gente. Não dá pra gente fingir que as coisas não estão acontecendo no Brasil, sabe? Existe periferias mais do que espaços super bacanas pra gente circular. A gente precisa entender a realidade pra gente poder atuar. Concordo que tem pessoas do nosso lado que também têm depressão, que a gente também pode ajudar e a gente também pode fazer esse tipo de serviço. Mas acho que a gente também precisa ir um pouquinho além. Quando a gente criou a Elifa, a gente quis deixar um legado, porque a gente já não acredita mais na instituição governamental e a gente não quer mais esperar pelo governo por coisas que a gente também acredita. Então, se eu vou ficar esperando do governo algo que ele não vai me dar, mas que eu cobro uma mudança, nós somos a mudança em movimento. Pode ser tanto de uma questão de um atendimento psicológico, como, por exemplo, eu quero convidar uma pessoa para falar numa palestra, mulheres negras. Será que essa mulher que vai vir falar na sua palestra, ela tem condição de chegar até a sua palestra? Porque, às vezes, ela não consegue nem ter os 4h40, gente. Então, assim, a gente tem que entender essa realidade. Então, como que, por exemplo, no seu coworking, né, que você falou que você abriu espaço, às vezes colocar no seu site, não sei, divulgar de alguma forma que as pessoas são bem-vindas, sabe? Acho que também eles precisam entender isso. É óbvio que eu sei que talvez a maioria não vá, porque se sente desconfortável, geralmente não é um espaço que eles são bem recebidos, enfim, tem uma série de coisas aí. Mas eu acho que a gente pode, sim, criar um movimento entre vocês e com pessoas que estão abertas, por exemplo, eu estou super aberta, quem quiser conversar comigo dentro dos projetos que a gente elabora, para a gente criar coisas e conexões de fato. Isso aqui é conexão, isso aqui são seres humanos, volto a falar. Então, mas eu volto a dizer, eu acho que a gente tem que pisar uma vez na vida, na periferia, para a gente entender a realidade, porque senão a gente nunca vai entender que a pessoa que está limpando o nosso coworking chega atrasada não é porque ela quer. É porque ela acorda às 4h da manhã para pegar um trem lotadíssimo, que ela não vai conseguir pegar, e aí depois do trem ela vai pegar mais outra linha e mais outra linha. E essa não é a nossa realidade. Então, eu acho que a gente pode começar a entender um pouquinho os outros espaços do Brasil, que não somente a nossa casa e o nosso bairro, que estão bem arborizados e bem bacanas. Legal. Eu venho aqui, então, eu trabalho com diversidade e inclusão também, dentro do meu trabalho com comunidades. E o que você falou dos 4h40 é uma coisa muito real. Por exemplo,
Quando eu quis incluir em vaga de estágio, por exemplo, eu queria trazer pessoas da periferia. Cara, você não pode dar só uma passagem para essa galera, que ela não vai conseguir chegar, porque demora mais do que 2 horas para ela chegar no trabalho. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente tem que viabilizar ela. Eu discordo um pouquinho da Laura, que pediu que as pessoas trouxessem nomes para ela, mas eu acho que a gente tem que ter uma postura mais ativa. A gente buscar essas comunidades. Eu queria lançar, então, um desafio para vocês. Vocês têm espaços que não estão ocupados. Vocês não fazem uma estação solidária. A galera ocupa uma estação, vocês vão doar outra para a galera da periferia, pede contribuição espontânea, ou faz alguma ação para levantar dinheiro, para dar passagem para essa galera ir lá trabalhar. Já que vocês não podem, obviamente, mover o coworking de lugar, mas viabiliza que elas cheguem lá. Pô, faz uma ação dessas. Você tem espaço sobrando, doa esse espaço, mas doa também a forma para ela ir lá. Tipo, alimentação, às vezes a pessoa não tem o que comer no dia, as pessoas não têm dinheiro para passagem, isso é uma realidade muito dura, mas ela acontece. Então, que tal se alguém compra os snacks que vocês têm lá, comprou uma Coca-Cola, eu vou doar outra para essas pessoas que vão vir para lá. Então, uma busca proativa de buscar onde estão essas comunidades empreendedoras. Aí você pode falar com a Ana Fontes lá da Rede Mulher Empreendedora. Tem um monte de gente que tem todos esses contatos. Então, ao invés de esperar que eles cheguem para a gente, vamos lá, vamos dizer, gente, eu tenho um espaço aqui, eu vou ajudar. Então, por que não faz um desafio desse aqui entre nós, um acordo e vamos doar 2, 3 estações para essas pessoas, junto com material para que elas possam trabalhar, sabe? Aproveita e faz um programa de mentoria. Todo mundo aqui conhece mentores que fazem isso voluntariamente. Eu sou uma delas. Laura pode ajudar. Um monte de gente disposta a conectar-se e ajudar essas pessoas. Então, por que a gente não faz uma rede completa de auxílio, ao invés de só pensar no que a gente pode fazer? Hoje está na mão de vocês. Vocês já têm a ideia, vocês sabem executar, é só fazer. De que a gente precisa se aproximar de um jeito ou de outro, né? Fazer vir ou ir até. E aí pensar, né? Eu assim, pela pouca experiência que eu tenho, obviamente não é meu lugar de fala, mas eu sinto que a periferia ela tem um laço e um senso de pertencimento interno, né? As pessoas se ajudam muito, muito forte. E aí algumas das perguntas que colocaram pra gente foram muito nesse sentido. Como é que eu desperto o sentimento de comunidade, seja dentro do meu espaço, seja no local onde eu estou, então a relação entre o coworking e o bairro, por exemplo, e que tipo de rituais você pode criar para que essa comunidade se fortaleça e se mantenha. Alguém tem já rituais pré-definidos ou até o pessoal que tem vivências diferentes, né? A Jennifer, que vem já do mundo corporativo, a Nath, que já colocou essa questão da periferia também. Acho que você pode falar, de repente, se tem algum ritual, algum costume que esses grupos têm, de repente a gente pode colocar para dentro do coworking também, porque não adianta eu trazer o cara e deixar ele deslocado, né? Então, como é que a gente faz isso tanto para manter, quanto para fortalecer a comunidade que a gente tem? Eu acho que quando a gente fala em comunidade, a gente também está falando da equipe, né? A gente, às vezes, acaba batendo muito na tecla como se fosse os coworkers, gerar entre os coworkers a questão de comunidade. E aí eu aproveito esse assunto para juntar um outro que junta com o anterior, que é como criar esses rituais também com quem trabalha com a gente. Eu tive uma dificuldade muito grande quando eu criei o coworking. Na minha cabeça gente, eu quero que as pessoas trabalhem comigo. Assim como quem vai trabalhar no meu coworking, trabalhe comigo e não para mim. E mudar essa mentalidade é um desafio muito, muito grande. E aí bate um pouco do assunto que a gente estava falando anterior, bate com o assunto que a Laura está puxando agora, rituais, gente. Olha, eu já tentei, já reinventei como fazer a comunidade funcionar para... beleza, eu quero pagar a faculdade, funcionários maravilhosos, mas que eu não consigo dominá-los para tirar da cabeça deles. Vocês trabalham comigo, vocês não trabalham para mim. Como desmistificar isso? E eu acho que é uma questão de sensação, né? De falha, né? Que a gente está falhando. O tempo inteiro, eu assim, já cheguei a pensar em fechar o coworking, porque
Cara, eu não quero que as pessoas trabalhem para mim. A sociedade está pronta para pensar isso. O cara da periferia que eu contrato, beleza. Eu quero que ele se sinta trabalhando comigo. E porque ele plantou isso na cabeça dele, eu só quero chegar lá e receber meu salário. Como desmistificar isso, né? Então, meu nome é Gisele, eu sou do Cardume lá de Manaus. A gente fez ano passado algumas ações bem interessantes e a gente até tem um cuidado muito grande de falar um pouco disso, porque a gente não tem intenção de expor qualquer benfeitoria que a gente faz. Na verdade, a gente faz de coração mesmo. Mas como a gente compartilha tudo aqui, né, de repente até surgem outros insights para vocês. Então, ano passado, a gente teve um dia que é o Dia da Ação Social, alguma coisa assim, eu não lembro agora exatamente a data, em que a gente mobilizou toda a nossa comunidade, todos os nossos membros e os nossos clientes, para fazer doações para uma casa que vive basicamente disso, que é de rancenianos. Então, a gente conseguiu, durante uma semana, umas 2 semanas, fazer isso, e a gente teve um bom engajamento, a gente levou, e assim, parte da equipe também foi, porque, né, às vezes, essas pessoas também precisam do material, né, da comida, da proteína, do alimento, mas ela precisa também do carinho, da conversa, de uma oportunidade de estar ali com a pessoa. Então, foi bem interessante essa ação que a gente fez. Recentemente, a gente também conseguiu o engajamento de boa parte dos nossos clientes também para uma outra ação, que foi para crianças com algum tipo de situação de risco. E a gente conseguiu muita coisa e foi muito feliz também. Isso muito nesse aspecto da ação social mesmo. E que a gente, aos poucos, está tornando isso quase que uma coisa que já faz parte da gente, mas com muito mais frequência do que algumas coisas mais pontuais. E eu espero ano que vem vir aqui e contar uma história para vocês de um projeto que a gente está tentando retomar, que é a respeito da ação da comunidade do entorno mesmo, do bairro, do conjunto onde a gente atua. Tem uma igreja católica e tem uma praça. E essa praça, ela tem pessoas que fazem passeios com seus cachorros, fazem exercício, mas ela é uma praça já meio deteriorada. E aí a intenção é fazer uma ação junto com a igreja, que fica nessa praça, para poder arrecadar dinheiro para, de repente, junto com as empresas que tem ali, conseguir um recurso para a reforma. Então, a gente cede o nosso espaço para uma festa junina, por exemplo, faz uma quermesse, faz alguma coisa assim. Então, é uma coisa que eu vou tocar e eu espero ano que vem contar para vocês como é que foi isso. Eu queria falar sobre um pouquinho de senso de pertencimento. Você pode trabalhar ele desde antes da pessoa entrar de fato, de romper aquele limite e passar a fazer parte do seu coworking, né? Ele vem da sua comunicação, ele vem do pré-onboarding, quer dizer, do primeiro contato, a pessoa dizer, eu tenho interesse em alugar uma sala. Aí você já vai perguntar, tá, o teu negócio é qual? Quando a pessoa falou aquilo, você diz, pô, bacana, daqui de dentro do meu coworking eu posso te conectar com uma empresa X, Y, Z que pode te ajudar nesse teu negócio se desenvolver. Então, isso é uma coisa de ritual, porque se você faz isso com todos os clientes, é um ritual de trazer eles para esse pré-embarque. No onboarding, uma coisa que funciona muito bem, eu não consigo fazer conexões se eu não conhecer as pessoas e suas necessidades, tá? Então, quando alguém embarca comigo em qualquer jornada, a primeira coisa que eu faço é um personal map. Então, é para entender a pessoa como ela é e o que ela precisa. Vocês podem adaptar e fazer um mapa sobre a empresa deles, né? A empresa da pessoa. Então, se eu entendo o que a empresa precisa, eu consigo criar conexões. Eu consigo desenvolver o senso de pertencimento. E uma outra dica muito simples, que é ridículo de simples, quando a pessoa vai e chega lá para você, faz um ritual de entrada dela. Ela agora é uma pessoa oficialmente membro do teu coworking. Então, tem algum ritual preparado para isso, seja entregar a caneca, seja mostrar onde fica a copa. Esse lance de mandar por e-mail é bom para oficializar as regras de convivência, né? Mas as pessoas não leem.
Então, não é efetivo. Efetivo é olhar para você e conversar com você que você não pode deixar o caneco ali sujo. Entendeu? Isso é efetivo. Então, criem rituais pensando em coisas que conectem a comunidade. Senão, ela é somente mais uma empresa trabalhando com você, você não desenvolve nada, né? Não, eu só queria adicionar um pouco da nossa experiência. O Cobalt, antes de ser um software de gestão, era um espaço de coworking. E a gente desenvolveu algumas políticas no espaço que eu acho que podem ser aplicadas em diversos contextos. Porque, como muita gente falou, os problemas que inviabilizam a inclusão são estruturais. Então, é necessário criar novas estruturas para poder acomodar e trazer essas pessoas para espaços. Assim, treinar, acho que você colocou no seu slide, que é importante sensibilizar a sua equipe para uma sensibilização política, para trazer empatia. Isso é uma coisa que é importante no treinamento do staff. Botar no site que ela é bem-vinda, muitas vezes falaram aqui que fica com vergonha de botar coisas, beneficências, com medo de parecer que está se aproveitando da situação, etc. Mas é importante colocar no site. É importante ser explícito com as políticas, porque o normal é que essas pessoas não são bem-vindas. Uma das coisas que a gente tinha no nosso espaço era a política de desconto no site para pessoas LGBT, para pessoas negras. No caso da Europa, o contexto de imigração e refugiados também é uma questão. Existem muitos espaços na Europa que tem uma tabela de preço por renda, muitos lugares por, como você falou, mesa solidária ou por doação. A gente oferecia e ainda oferece o espaço para eventos gratuitos. A gente não cobra o nosso espaço de eventos se o evento é gratuito para quem participa. A gente tem uma iniciativa global, que é o Coworking Code of Conduct, que é um código de conduta para eventos dentro de espaços de coworking, para conferências. A gente acabou de lançar o site, coworkingcodeofconduct.org. Está lá em inglês, espanhol e alemão. A gente quer traduzir para várias línguas. Se alguém quiser colaborar com isso, por favor, fala comigo. Já está falado. E política de bolsas e descontos para eventos como esse. Como patrocinadora comum assim, de vários eventos no mundo inteiro, isso é uma coisa que é muito importante. Cada vez mais os eventos estão criando bolsas para trazer gente para essas conferências. E eu estou aberta para o ano que vem fazer isso. Estou deixando claro. No calor do momento, a gente sempre tem ideias, mas precisa ser testada a viabilidade discutindo sobre ingressos sociais. Então, eu vou comprar o meu, uma parte vai ser destinada para ajudar a pagar outros ingressos ou baratear o custo, ou, quem sabe, dar uma bolsa para a pessoa vir e aí usar esse dinheiro para viabilizar a vinda dela. A gente está pensando em... Aceitamos sugestões, mas a gente está pensando em como isso pode ser feito. E se você tem alguma ideia de como nós podemos implementar essas ações sociais no próximo Encontro Coworking Brasil, manda um e-mail pra gente no hello@soworkingbr.com ou então uma mensagem lá no Insta, no Facebook, no WhatsApp, em todos aqueles meios que você sabe que podem encontrar a gente. Exatamente. Também conta pra gente que tipo de ação tem dado certo aí na sua região, né? Desde iniciativas novas, sabemos que a gente está vivendo um mundo atípico, mas o que tem dado certo aí? Você tem alguma ação legal? Então conta pra gente, manda um e-mail, chama, dê um sinal de fumaça, como a gente gosta de dizer na nossa DR, e até o próximo Eu Chamo de Coworking. Tchau, tchau! Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau! O Eu Chamo de Coworking é uma produção Soulworking e Tum Parts. Se você também quer ter um podcast para chamar de seu, acesse tumparts.com.br e vem conversar com a gente.